Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira o que é notícia nessa edição. Uma iniciativa ligada à URGS aposta na tecnologia para apoiar professores e ampliar a inclusão em sala de aula. O 5G se espalha pelo país, mas a conexão de qualidade ainda não chega com a mesma força para todos os brasileiros. Uma mudança em análise no Código Civil pode alterar regras de herança e impactar casamentos, uniões estáveis e a divisão de patrimônio no país. E uma pesquisa da UFMG investiga bactérias presentes no leite materno que podem ajudar a entender caminhos de prevenção à obesidade. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. Libras, autodescrição, braille, linguagem simples e comunicação alternativa podem fazer diferença para estudantes com deficiência aprenderem com mais autonomia. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um projeto em parceria com o MEC está desenvolvendo uma plataforma para ajudar professores a criar e compartilhar materiais acessíveis. A ideia é aproximar tecnologia, inclusão e sala de aula. Inclusão na escola depende de acesso. E acesso não é só matrícula. Para estudantes com deficiência, também é preciso que o conteúdo esteja disponível em formatos diferentes, como Libras, autodescrição, braille, fonte ampliada, alto contraste, linguagem simples e comunicação alternativa. Foi pensando nisso que o Laboratório de Experiência do Usuário do Departamento de Design da URGS desenvolveu em parceria com o MEC o projeto Educa Mais. O nosso Laboratório de Experiência do Usuário, aqui no DEG da URGS, desenvolve diversos projetos voltados a pessoas com deficiência. Esse projeto específico, o Edu Mais, nós estamos desenvolvendo uma plataforma junto com o MEC para atender crianças com deficiência na educação básica. O projeto trabalha com a ideia de material pedagógico multiformato. Na prática, um mesmo conteúdo pode ser apresentado de várias maneiras para atender necessidades diferentes dentro da mesma turma. A ideia é desenvolver alguns materiais, alguns produtos piloto, né? Então, através desses materiais que a gente está desenvolvendo, a gente vai poder mostrar o que é o multiformato, o que é um material, né, educativo, um material pedagógico multiformato, né? Então é esse emprego de múltiplas formas, né, de expressão e de ação, né, interação entre as pessoas. Então um mesmo material, que nem esses que a gente tem aqui em cima, tem vários para mostrar, né? Como esse aqui, você tem um material que ele está em linguagem simples, com a fonte ampliada, com alto contraste, faz o uso, né, de uma ilustração em desenho, a mesma ilustração num diagrama tátil, que ele pode ser removido, daí tem um QR Code para remeter à audiodescrição, então descreve esse diagrama para uma pessoa com deficiência visual. No verso desse material, a gente tem o mesmo texto com pictogramas de comunicação aumentativa e alternativa, né? Então a gente vê só aqui pelo menos 5, 6 formatos diferentes, né? E que vão promover o acesso essencial para quem precisa, né? Então talvez para uma pessoa com deficiência visual, a audiodescrição, o diagrama tátil vai ser essencial, mas também uma nova experiência, uma nova forma de perceber e de interagir, não só com o material, mas com a turma como um todo, a partir de formatos diferentes. Antes de chegar à plataforma, a equipe foi a campo. O projeto faz um mapeamento em todas as regiões do país, com a proposta de entender as barreiras, mas também identificar soluções que já funcionam em diferentes realidades. Qual é o ponto de partida do projeto do Edu Mais? É fazer um mapeamento no Brasil. Então a gente está indo para 5 regiões do Brasil, fazendo oficinas e levantamentos com educadores, escolas, gestores, né? E a gente vai identificando, né, não só as barreiras, as dificuldades, os desafios, mas também as potencialidades. A plataforma ainda está em desenvolvimento, mas a ideia é que professores encontrem modelos e recursos para montar materiais acessíveis com mais facilidade. Esse aqui é um protótipo, ainda não é a plataforma de fato, que ainda está sendo desenvolvida pelos desenvolvedores, mas aqui a gente já tem uma demonstração bem visual de como que essa plataforma vai se organizar, que ela foi criada pensando em que a página inicial, essa página aqui, fosse o mais simples possível. Quando o usuário faz login na plataforma,
ele já tem as opções de, primeiramente, criar o material, né, que é o grande foco da plataforma, então isso já tem bem destacado logo de início. Ele consegue ver os próprios materiais que foi criado, então o que está ainda em edição, coisas que já foram publicadas, que ele precisa fazer mais algum ajuste, alguma modificação. Consegue encontrar materiais em destaque, que é a biblioteca do Edu+, então são alguns outros materiais que já foram finalizados, que já foram publicados por outras pessoas, e tutoriais que abordam tanto como a plataforma funciona, então como que o usuário vai conseguir criar esses materiais acessíveis dentro da plataforma, como também alguns conceitos para pessoas que ainda não estão tão familiarizadas com alguns recursos que a gente está colocando. O projeto também é multidisciplinar e agrega alunos e profissionais de diferentes áreas. Nessa metodologia do Fazer Com, né, a gente tem uma equipe super multidisciplinar, multiprofissional, né? Então a gente tem audiodescritor, tem tradutor e intérprete de Libras, tem os bolsistas da graduação, que acabam, né, sendo um apoio essencial para trabalhar com layout, diagramação, edição de vídeo, de texto, enfim, né? Mas a gente ainda vai ter o consultor de audiodescrição com deficiência visual, então que é uma pessoa com deficiência visual que participa conosco. A gente faz a validação também com o público surdo do material que é feito em Libras, ou até a própria identificação de sinais. Para quem estuda design, tecnologia e educação, a experiência aproxima a universidade de um desafio real da escola brasileira. É um projeto que eu consigo aplicar bem na prática aquilo que aprendo durante o curso na faculdade de design visual, porque um projeto de interface, ele une vários conceitos assim, fundamentais do design e tem esse lado de implementação que a gente acaba não conseguindo se envolver tanto durante uma disciplina acadêmica, né? Porque muitas vezes a gente para na questão do projeto em si, pela limitação, né, do escopo da cadeira, mas aí como é um projeto que está sendo colocado também na prática, tem essa comunicação com a programação, né, com os desenvolvedores desse aplicativo, para conseguir tornar isso na prática. A acessibilidade ela precisa fazer parte, né, do planejamento escolar, porque é ela que permite a inclusão dos mais variados perfis de alunos. Quando a escola oferece diferentes formas de leitura, de escuta, de imagem e interação, mais estudantes conseguem participar da mesma experiência de aprendizagem, né? E depois do intervalo, uma mudança em discussão pode mexer com o planejamento familiar, patrimônio e decisões que muita gente só percebe quando precisa lidar com sucessão. Você confere logo mais. O 5G avança no Brasil e a infraestrutura cresce em ritmo acelerado. Mas quando a gente olha para a vida real, o acesso à internet de qualidade ainda está longe de chegar do mesmo jeito para todo mundo. Entre capitais, periferias, áreas rurais e regiões remotas, o país vive um contraste. A tecnologia evolui, mas a conexão continua desigual. O Brasil deu passos importantes na expansão da conectividade. Desde dezembro de 2024, 5.570 municípios brasileiros estão aptos a receber o 5G Standalone, o chamado 5G puro na faixa de 3,5 GHz. Mas essa liberação da faixa não significa que a tecnologia já esteja presente com a mesma qualidade em todos os lugares. No 5G, nos grandes centros, a gente já atendeu aí 67% do nosso território previsto no edital. Tá? Então, a ideia é que a gente consiga antecipar isso, que a previsão da conclusão é 2028, que a gente consiga aí antecipar para 2027. Para isso, todas as operadoras, as operadoras de telefonia móvel, tanto as mais tradicionais com as novas
entrantes estão trabalhando para que a gente consiga antecipar isso. Na prática, o avanço começou pelos grandes centros urbanos. Isso ajuda a explicar por que a experiência da conexão ainda é tão diferente entre quem mora em áreas centrais e quem vive na periferia, no interior ou em localidades afastadas. Em função da quantidade da população, não é? Começou nos grandes centros, nas grandes capitais, então as 100% das capitais já estão atendidas. Perfeito. Tá? E o que está sendo feito agora seria nas periferias, na ponta das redes, como a gente chama. Então a ideia é que a gente consiga aí concluir isso e de acordo com o que está previsto no edital. Ao mesmo tempo em que o 5G avança nas cidades, o governo tenta resolver outra lacuna: a falta de conectividade básica em parte do país. Em janeiro de 2026, o Ministério das Comunicações anunciou uma nova etapa para levar o 4G para mais de 1.300 localidades rurais e remotas, com impacto estimado em mais de 800 mil pessoas. Isso mostra que o desafio brasileiro ainda tem dois lados. Um é acompanhar a tecnologia mais recente. O outro é garantir que regiões que ainda enfrentam acesso precário consigam, pelo menos, uma conexão estável para estudar, trabalhar e acessar serviços públicos ou falar com a família. Os números do mapeamento de acesso às tecnologias de informação e comunicação nos domicílios de 2024 ajudam a entender esse contraste. Hoje, 83% dos lares brasileiros têm acesso à internet, mas a pesquisa também mostra que qualidade ainda é um problema. Só 22% da população tem o que os pesquisadores chamam de conectividade significativa, ou seja, acesso com condições reais de uso, qualidade e continuidade. Na vida cotidiana, essa diferença aparece de várias formas. Na videochamada que trava, na aula online que cai, no aplicativo que demora para abrir, no sinal que funciona na avenida principal, mas desaparece algumas ruas depois. Ter internet, nesse caso, significa necessariamente estar de fato conectado. Esse é um tema muito importante porque quando a gente fala de conectividade, não é só tecnologia acessível. Hoje, falar em internet também é falar de acesso à educação, trabalho e oportunidade. Porque, no fim, a diferença entre estar coberto no mapa e estar bem conectado na prática ainda separa milhões de brasileiros, né? E nosso assunto agora é direito. Imagine construir uma vida a dois, dividir casa, contas, planos e patrimônio, mas descobrir que no futuro a regra da herança pode mudar. Uma das propostas em discussão no novo Código Civil mexe justamente nesse ponto. O texto prevê retirar cônjuges e companheiros da lista de herdeiros necessários. Na prática, isso pode alterar a forma como os bens são divididos no Brasil e afetar diretamente famílias, casais e uniões estáveis. Pelas regras atuais, o cônjuge sobrevivente tem direito garantido à parte da herança, mesmo quando existem filhos, pais ou avós do falecido. Mas o projeto de lei quer mudar essa lógica. Se a proposta for aprovada, o marido, a esposa ou o companheiro deixa de ser herdeiro necessário e só terá direito à herança se houver previsão em testamento. Como é que ele pode ser alterado? No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos após o casamento são partilhados igualmente entre os cônjuges ou entre os companheiros. No caso de falecimento de um deles, o cônjuge sobrevivente concorre em condições de igualdade com os herdeiros nos bens particulares que o falecido possuía antes até do casamento ou da união estável. Se realmente for aprovado esse projeto de lei, o cônjuge ou o companheiro vão perder a condição de herdeiros. Eles deixarão de ser herdeiros necessários e eles só poderão ser contemplados nos bens particulares do falecido se o falecido deixou isso expressamente consignado num testamento. A mudança divide especialistas. Para alguns juristas, a proposta amplia a liberdade das pessoas sobre o próprio patrimônio e atualiza uma regra criada em um contexto social muito diferente do atual. Outros alertam que a medida pode aumentar a desigualdade e prejudicar principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade financeira. O texto também altera as regras do inventário. Os inventários todos, ainda que haja testamento e que haja herdeiro incapaz,
poderão ser feitos em cartório, pela via extrajudicial. E isso basta apenas que exista a concordância do Ministério Público. Se o Ministério Público concordar com esta situação e a partilha que se propõe, este inventário pode ser feito extrajudicialmente. O projeto do novo Código Civil ainda está em tramitação no Senado e deve passar por debates e possíveis alterações antes de uma votação final. Mas o tema já mobiliza juristas, famílias e especialistas em direito sucessório em todo o país. E caso as mudanças sejam aprovadas, as novas regras também devem valer para casais já casados ou que vivem em união estável. E esse debate ele precisa ser acompanhado de perto pelas mulheres, considerando que elas podem ser as mais afetadas, num contexto em que muitas ainda abrem mão da vida profissional para assumir o cuidado da família. Quando existe essa assimetria, uma mudança na lei pode pesar mais sobre quem chega ao fim da relação com menos proteção. Por isso, o tema exige atenção e acompanhamento das decisões que serão tomadas pelo Legislativo brasileiro. E daqui a pouco a ciência olha para o leite materno em busca de pistas sobre saúde, metabolismo e prevenção de doenças desde os primeiros anos de vida. É já já. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas está investigando bactérias benéficas encontradas no leite materno e como elas podem influenciar o risco de obesidade ao longo da vida. Em testes de laboratório, algumas linhagens ajudaram a controlar o ganho de peso e reduzir sinais de inflamação em animais. Agora, a equipe busca apoio para avançar nos próximos passos e aproximar a descoberta de aplicações em saúde. Nem toda descoberta nasce de um plano fechado. Às vezes, a pesquisa começa tentando responder uma pergunta e no caminho encontra algo inesperado. Foi assim que um grupo da UFMG passou a investigar bactérias presentes no leite materno e o que elas podem ter a ver com a obesidade. Essa pesquisa especificamente, ela já foi tese de 2 alunos meus, ou seja, já tem 8 anos essa pesquisa, né? Que na verdade a gente acabou caindo nessa parte, né, de microbiota do leite materno e obesidade, foi até, assim, não era o nosso objetivo. Então, assim, a gente começa a fazer uma pesquisa para responder uma pergunta, a gente não conseguiu responder a nossa pergunta, mas curiosamente a gente fez essa descoberta, né? O ponto de partida foi entender como bactérias típicas do intestino poderiam aparecer no leite materno. A equipe acompanhou coletas em fases diferentes, desde o colostro, que é o leite muito concentrado dos primeiros dias e importante para a proteção do bebê, até o leite mais adiante. A pesquisa explica que logo depois do nascimento, o tipo de parto e os contatos iniciais com a mãe ajudam a definir quais bactérias vão colonizar o intestino da criança. O leite materno também traz substâncias que favorecem o crescimento de micro-organismos específicos, criando um ambiente mais protegido na primeira infância. Criança que nasce por parto normal, cesariana não, criança que nasce por parto normal, acaba que ela vai entrar em contato com a microbiota intestinal da mãe, né? Até por proximidade, né? Então, a criança que nasce por parto normal entra em contato com a microbiota vaginal, a microbiota intestinal e a microbiota da pele. Criança que nasce por cesariana vai entrar basicamente em contato com a microbiota da pele. Ou seja, a microbiota vai ser diferente logo após o nascimento, dependendo do tipo de parto, né? E a gente sabe, assim, microbiologicamente falando, o parto normal é muito mais benéfico, né? Porque a nossa microbiota, quanto mais diversa, melhor ela é. Então, nesse nasce por parto normal, vai entrar em contato com várias microbiotas de vários locais diferentes, né? Da pele, cesariana vai ser basicamente da pele. E aí, então, a criança tem que nascer por parto normal. Por quê? Nascendo por parto normal, ela entra em contato com a microbiota intestinal que tem quem? Tem bifidobactéria. Aí a criança começa a amamentar. No leite materno tem uma substância, que são os fatores bífidos, né? Que a única bactéria que consegue utilizar esse carboidrato é quem? Só bifidobactéria. Inclusive o nome fator bífido vem daí.
Com o material coletado, veio uma observação importante. O perfil de bactérias no leite variava de acordo com as características das mães. E algumas bactérias apareceram com mais frequência no leite de mães com índice de massa corporal, ou conhecido MC, que estavam dentro da faixa de referência. Mas essas mesmas bactérias não apareceram nas amostras de mães com sobrepeso ou obesidade, que estavam com o IMC alto. Isso levantou uma hipótese prática. Se essas bactérias não estão presentes, elas também deixam de ser transmitidas para o bebê, o que pode trazer riscos futuros. Que só aparecia em mães com IMC normal. Mães obesas não. Então a gente falou assim, opa, a microbiota é diferente, né? Se a mãe é obesa ou se a mãe tem IMC normal, né? E a primeira bactéria que a gente viu que só estava presente no leite de mães com IMC normal é uma que chama Lactobacillus gasseri. E o interessante é o quê? A gente sabe que a microbiota é diferente de acordo com vários critérios, né? O sexo da pessoa, a idade, né? E, inclusive, o IMC. Então, por exemplo, a gente sabe que tem micro-organismos que são mais comuns em pessoas magras do que em pessoas obesas, né? E aí tem essa associação, presença do Lactobacillus gasseri, ausência de obesidade, que é uma bactéria que o pessoal sempre isola, mas isso da microbiota intestinal, né? De pessoas com IMC normal. Mas no leite materno, até então, ninguém tinha demonstrado. Então, a gente demonstrou, né? Então, só consegui isolar Lactobacillus gasseri das mães com IMC normal. Para testar se isso poderia ter efeito real no metabolismo, a equipe partiu para experimentos com camundongos. Eles induziram obesidade com uma dieta hipercalórica rica em gordura e açúcar, que é um modelo usado para simular parte do que acontece na obesidade associada ao padrão alimentar. Depois entraram com as bactérias e acompanharam peso e marcadores como glicose e colesterol. A pergunta era se as bactérias ajudam a prevenir o ganho de peso e quando a obesidade já está instalada, elas conseguem contribuir para o controle? Em cada grupo, eu testava uma dessas bactérias. A gente observou o quê? Que ele amenizava a obesidade, né? Então o animal ganhava menos peso. Para chegar a uma aplicação em humanos, ainda existem várias etapas grandes. Ensaios clínicos precisam comprovar segurança, dose, eficácia e para quem funciona melhor o medicamento. Isso exige equipe multiprofissional, acompanhamento por tempo longo e investimento alto. Ensaio clínico, um problema de ensaio clínico que geralmente são muito caros, né? Então precisaria ter uma empresa, né, interessada nessa bactéria para bancar um ensaio clínico, né? A pesquisa ainda está em fase experimental, mas já ajuda a mapear como micro-organismos do leite materno podem influenciar o metabolismo e no risco à obesidade. O próximo passo depende de validações mais amplas e de investimento para levar a descoberta do laboratório para etapas clínicas, para que a descoberta possa fazer diferença na prevenção da obesidade. E é com a divulgação dessa pesquisa que a gente termina o CNT Multi de hoje. Mas se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.